Vamos entender como fica essa questão dos imóveis em 2026? Eu vou trazer para cá uma análise tanto para quem mora de aluguel, para quem já aluga os seus imóveis e para quem quer investir, seja no mercado financeiro, no mercado imobiliário. É importante começar essa questão discutindo dois pontos aqui que são separados. Eu já vi pessoas misturando os dois assuntos, eles são relacionados, mas são duas coisas diferentes. O primeiro delas é o CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro. Como o próprio nome diz, isso é um cadastro. Todos os imóveis no Brasil vão passar por esse cadastro, né? Essa base de dados, ela vai ser atualizada e não é nenhum tipo de criação de imposto aqui. Mas o CIB, ele tá sim ligado à questão dos impostos. Eu vou te explicar como. Antes disso, é importante ressaltar que a criação do CIB realmente é uma evolução. Ele tem dados mais robustos ali, metragem, todas as transações que acontecem com o imóvel. Então isso é bom sim para os proprietários de forma geral. A grande questão é que a gente, como contribuinte, o que acontece hoje? As transações, os impostos relacionados aos imóveis têm como base um valor que a gente chama muitas vezes de valor venal. Esse valor venal é natural que ele seja abaixo do valor de mercado. O ponto aqui é, o contribuinte brasileiro ele já é extremamente sufocado. A gente já paga imposto demais. E com a implantação do CIB, com o CIB ganhando tração, ganhando força, que vai ser bom na parte cadastral, na parte jurídica, né, nessa segurança jurídica, isso sim vai ser sim uma evolução. Por outro lado, o contribuinte brasileiro perde, de certa forma, esse benefício que a gente tem hoje da base de dados ali, considerar valores mais baixos para os imóveis. E aqui é o ponto. O CIB, ele afeta todo mundo, porque a partir do momento que você paga um IPTU, por exemplo, que é um percentual do valor do imóvel, se esse valor do imóvel aumenta, você vai pagar um IPTU maior. Se você paga o ITCMD de um imóvel que você tem de herança, que é um percentual do patrimônio do imóvel, se o valor aumenta, o seu imposto também aumenta. E a grande questão aqui, além disso, é que aqueles contratos de gaveta, né, onde o dono do imóvel e o locatário fazem um acordo de cavalheiros ali, onde nenhum dos dois declara para a Receita o aluguel, isso vai ficar mais difícil, porque quando esses dados são cruzados no CIB, a Receita vai ter como pegar que existe um aluguel ali que não está aparecendo. Então, esse tipo de sonegação, que não é certo, diga-se de passagem, vai ficar mais difícil de ser feito. Então, assim, é difícil a gente cravar, mas o que eu acredito que seja uma motivação do governo brasileiro para implantar o CIB efetivamente? Porque vai haver, sim, um aumento na carga tributária efetiva, não por aumento de imposto, que vai acontecer no segundo ponto e eu vou explicar para vocês. Mas antes disso, só de você aumentar, né, o valor dos imóveis, você aumenta essa arrecadação em outros impostos e principalmente aí para a União, você evita esses contratos de gaveta que hoje não são tributados nem na renda de quem recebe. O segundo ponto, esse sim entra em criações de impostos novos que hoje não acontecem, que aí tem a ver com a Lei 214 de 2025. Qual que é o ponto aqui? Hoje em dia, o investidor, vamos falar assim, né, que comprou um imóvel e alugou, e esse imóvel está na pessoa física dele, ele paga o imposto de renda normal, ele declara lá que recebe o aluguel, esse aluguel entra no imposto de renda dele como renda, e ele paga aquela tabela progressiva do imposto de renda que pode chegar até 27,5%. Nessa lei, o governo brasileiro passa a tributar a atividade de aluguel. Então, o CBS e o IBS, que serão os dois impostos, né, cobrados a partir do ano que vem,
né, um estadual e municipal, o outro da União, eles passam a ser incluídos na atividade de aluguel. Qual que é o ponto aqui? Isso hoje não existe, só que tem uma questão. O governo só vai cobrar esses dois impostos para aqueles proprietários de imóveis, né, que tem mais de 3 imóveis, então, ou seja, quem tem 3 não conta, é 4 ou mais, e que recebam 240 mil de aluguel no ano. Ponto importante aqui, não é um ou outro. Então, se eu recebo 100 mil reais no ano em 4 imóveis diferentes, né, a minha renda de aluguel são 100 mil reais, mas eu tenho 4 imóveis, eu não sou tributado com esses dois impostos. Qual que é a minha preocupação aqui como contribuinte cidadão brasileiro? Assim como aconteceu na tabela do imposto de renda, que quando ela surgiu, ela dava uma isenção para uma faixa grande, né, de renda, essa tabela não foi atualizada ao longo de muito tempo, né? Na verdade, a gente está tramitando aí nesse momento para ver se atualiza a isenção do imposto de renda agora, anos depois, né? Essa tabela surgiu em 94, a gente está em 2025 e até hoje praticamente nada de correção. Isso pode acontecer com essa faixa de recebimento de aluguel ao longo do tempo. Então, resumindo a história, é mais ou menos o seguinte: no ano anterior, se você apurou uma renda de 240 mil ou mais e teve mais de 3 imóveis, você vai pagar esses dois impostos sobre os seus aluguéis, CBS e IBS. A alíquota efetiva do IBS e CBS que a gente vai ter deve girar em torno de 28%. Sim, não se assustem, mas calma, existe uma redução de até 70%. Então a gente vai ter aproximadamente aí 8,4% de incidência de imposto para quem enquadrar nessa questão de ter mais de 3 imóveis e receber acima de 240 mil reais por ano de aluguel. Para quem não se enquadra, né, nessa questão de ter mais de 3 imóveis e não receber mais de 240 mil de valor de aluguel no ano, vida normal. Você declara lá a renda que recebeu dos seus aluguéis, joga no seu imposto de renda e vai ter aquela tabela normal lá que pode chegar até 27,5. Lembrando que com o CIB, o cadastro lá que a gente comentou no início do vídeo, com o CIB, se você tem contrato de gaveta, vai ficar mais difícil. E se você não declarar, continuar não declarando às vezes, né, porque isso é muito comum no Brasil hoje, tanto você que é dono do imóvel ou você que mora de aluguel pode ser multado. As duas pontas do contrato podem sofrer sanções aí da Receita Federal. Outro ponto importante aqui que a gente tem que citar naquela regra dos 3 imóveis ou 240 mil de aluguel, que se você ultrapassar 288 mil reais de recebimento de aluguel no ano, e aí olha a confusão aqui, 240 mil é no ano anterior, você mede o ano anterior e você apura isso. Se você tem mais de 3 imóveis e deu mais de 240 mil, você vai pagar o imposto, você tem que pagar esses impostos. Se você não tem 240 mil ali no ano anterior, não recebeu, mas nesse ano vigente, no ano que você está apurando, se em algum mês você bater 288 mil, você tem que passar a pagar, sim, os 2 impostos a partir de agora. Ou seja, para quem recebe um valor que está próximo desses 240, pode passar um pouco mais, essa apuração tem que ser feita mês a mês, porque você pode ser punido, sim, se passar esses 288 e não começar a contribuir com esses impostos logo ali no mês e não no ano seguinte. Enfim, resumindo essa história toda para a gente entender aqui a visão do investidor que tem dinheiro, que quer entender onde é que ele vai investir o dinheiro dele. Se ele deixa lá nos imóveis físicos alugados ou se ele aplica, por exemplo, no mercado financeiro.
Resumindo essa história toda, quem tem mais de 3 imóveis e recebe mais de 240 mil vai ter um imposto a mais de aproximadamente aí 8% ao ano, 8,4%, vai depender exatamente de quando começar a ser cobrado isso. Mas vamos considerar aqui para os nossos cálculos 8%. E para quem faz contrato de gaveta, além dos 8%, vai ficar mais difícil manter essa prática devido ao CIB. Então você vai ter imposto de renda também incidindo nesse contrato. E nesse ponto não interessa quanto você recebeu de aluguel ou quantos imóveis você tem. Agora sim, indo para o mercado financeiro, entendendo aí para quem quer comparar. E aqui eu quero deixar claro o seguinte: eu trabalho com isso, eu tenho uma empresa de gestão de patrimônio, eu trabalho com gestão de patrimônio. Então eu posso ter sim um viés para te falar do mercado financeiro em relação aos imóveis. Mas eu seria muito injusto cravar aqui agora que, não vale mais a pena investir em imóvel, vamos todo mundo para o mercado financeiro. Não! Uma questão, inclusive, que eu acredito que vai acontecer, e aí o cidadão brasileiro, de forma geral, vai ser penalizado, é o reajuste no valor do aluguel. Porque o locatário ele vai querer continuar tendo aquele ganho nominal dele. Então, se entrou mais um custo, mais um imposto, provavelmente esse imposto, esse custo vai ser repassado para o cliente final ali, que é quem está alugando o apartamento. Com isso, os valores de aluguel, de forma geral, eles tendem a subir. Mas a análise prática que você tem que fazer, e antes disso, eu reforço que eu tenho esse viés de ter um carinho especial pelo mercado financeiro, né? Afinal de contas, eu faço parte dele. É o seguinte, o ideal da gente comparar seria, por exemplo, com uma carteira de fundo imobiliário. Fundo imobiliário é uma exposição a imóvel, né, com algumas ou muitas vantagens. Então, se eu estou assessorando um investidor hoje que tem imóvel e que ele está nessa dúvida, né, eu acredito que a comparação mais plausível seja com fundo imobiliário. E antes de te mostrar essa comparação em números, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Se você quiser uma consultoria gratuita para entender esse momento que você vive, se você investe no mercado imobiliário, se você investe no mercado financeiro, se você quiser ter uma visão clara e objetiva da sua realidade, clica nesse link, faz o seu cadastro, que a gente entra em contato e disponibiliza aí 30 minutos da nossa agenda sem nenhum custo, sem nenhum compromisso, para te mostrar as possibilidades. E aí você vai entender como tomar a melhor decisão. Fazendo a conta então aqui, eu trouxe um exemplo de quem tem 5 milhões em patrimônio e hoje, ou melhor, em 2026, vai ser tributado tanto com o imposto de renda quanto com os novos impostos. Como que fica essa conta, então, para esse investidor? 5 milhões de patrimônio alocado, né? Então você vai ter lá 5 milhões que você comprou imóveis diferentes e você recebe os aluguéis. A média hoje no Brasil de recebimentos de aluguel, a gente pode considerar em torno de 0,5% ao mês. Então a gente está falando um recebimento mensal de 25 mil reais desse investidor. Então ele tirou 5 milhões do bolso, comprou um monte de imóvel e esses imóveis vão pagar um aluguel total para ele de 25 mil reais. A renda anual que esse investidor vai ter são 300 mil reais. Como ele está incluído nessa alíquota lá, né, do IBS e do CBS, vamos considerar aqui os 8% já com o redutor, né? Então, ou seja, desses 300 mil, o primeiro imposto que ele paga é o IBS e o CBS, que totalizam aí 24 mil por ano, restando 276 mil reais. Esses 276 mil reais vão entrar lá no imposto de renda desse investidor como renda, e quando a gente aplica aquela tabelinha, né, claro que aqui tem as particularidades, tá, pessoal? Vai depender se consegue abater alguma coisa ou não. Provavelmente, né, uma pessoa que tem esse nível de renda,
ela faz a declaração no modelo completo, então ela consegue fazer abatimento, mas independente disso, vamos considerar a alíquota de imposto de renda aqui de 27,5%. Então, só de imposto de renda sobre essa renda, a pessoa vai pagar R$ 75.900. Sobrando líquido para ela, dessa atividade de aluguel, R$ 200 mil. 210 para a gente ser correto aqui na conta. Então a gente fala líquido aqui de um yield que a gente chama de 4% ao ano. Ou seja, os R$ 200.100 frente àqueles 5 milhões investidos, sobraram na mão desse investidor 4% de recebimento aí de renda durante o ano. Quando a gente leva isso para o mercado financeiro, né, e vai entender como que funciona essa questão em fundos imobiliários que eu comentei com vocês, eu não vou entrar no mérito aqui das diferenças de se ter imóvel diretamente e de se ter fundos imobiliários. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre essas diferenças, comenta aí embaixo que a gente coloca na lista aqui para fazer também. Mas eu não vou me ater a essas diferenças aqui. Vou me ater exclusivamente à diferença de recebimento. Eu já reforço que isso pode ter pequenas alterações, porque nesse momento que eu gravo o vídeo, várias discussões estão em tramitação aí em Congresso, Senado, sobre tributação dos investimentos no ano que vem. Mas com o que a gente tem hoje, os dividendos dos fundos imobiliários, eles são isentos. Ou seja, esse aluguel que você recebe ali, ele é isento de imposto de renda. O dinheiro cai na sua conta e você utiliza como quiser. Inclusive aqui na Sinai mesmo, que é a nossa empresa, a gente tem estratégias utilizando fundos imobiliários para gerar renda mensal para os nossos clientes. E quando a gente monta uma carteira de fundo imobiliário, uma carteira conservadora, diga-se de passagem, em fundo imobiliário, a gente pode considerar um yield mensal ali de 0,8%, 0,9%. E para o nosso cálculo, eu vou considerar 0,8%. Eu vou ser bem conservador. Eu tenho clientes, como eu disse, que até antes de fazer esse vídeo, eu estudei a média aqui de 1 ano e meio para trás, que elas vinham recebendo esse dividendo mensal de fundos imobiliários, e a média foi exatamente essa, 0,8, 0,9. Eu vou até arredondar um pouquinho para baixo aqui e considerar 0,8. Quando a gente vai para o caso do investidor que tem 5 milhões lá em imóveis, se esses 5 milhões estão alocados em fundos imobiliários e esses fundos imobiliários pagam 0,8% ao mês, a gente está falando de uma renda de 40 mil por mês, frente a 25 do nosso exemplo lá que a gente colocou, né, de quem tem imóvel diretamente. Então, esses 40 mil por mês, quando a gente anualiza isso, a gente vai para 480 mil. Como não tem imposto, hoje é isento, é 480 mil na mão do investidor, diferente dos 200 mil reais que tinha sobrado para ele lá na operação direta de imóvel. A gente está falando então de um yield de 9,6% ao ano, frente os 4% da operação de imóveis. E reforço aqui, tá, pessoal? Os números são muito discrepantes, mas não significa que você tem que sair vendendo tudo, tem que, né, desfazer de todos os imóveis, nada disso. Cada caso é um caso e depende muito de vários fatores. Se você quiser entender a sua realidade, reforço, clica no link que eu vou deixar na descrição, marca esse bate-papo, né, essa entrevista de 30 minutos para a gente conhecer o seu caso e te direcionar sem nenhum compromisso, nenhum vínculo, sem nenhum custo. Onde que eu ganho dedicando 30 minutos do meu tempo para entender a sua realidade e te oferecer essa consultoria gratuita mesmo? Ao final desse papo, a gente entende a sua realidade e, claro, se fizer sentido tanto para você quanto para a gente, para que a gente trabalhe juntos, aí sim vai ser um prazer te ajudar ao longo dessa trajetória. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha entendido. Toma cuidado com essa
questão toda que a gente escuta falar na internet, né? CIB, IBS, CBS, é muita coisa nova, tá vindo muita coisa nova para o ano que vem. É importante você estar bem assessorado para tomar as melhores decisões financeiras aí, para continuar multiplicando, né, e protegendo o seu patrimônio. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, manda para alguém que você sabe que recebe aluguel, que tem imóveis, né, que vai ser impactado por essas questões. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Grande abraço, sucesso!